Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um momento devocional da Congregação Evangélica Luterana Cristo Redentor de Copacabana. Convidamos você a refletir nos próximos minutos sobre o tema Culpados, mas não condenados. Você já se sentiu esmagado pela culpa? Já se pegou pensando, será que Deus ainda me ama, mesmo depois de tudo que eu fiz? Se sim, saiba que você não está sozinho. João, o apóstolo do amor, escreveu justamente para pessoas como nós, que lutam com a culpa, com recaídas, com o peso de saber o que é certo, mas nem sempre conseguir fazer aquilo que é correto. Quero convidar você a ouvir as palavras escritas pelo apóstolo João em 1 João, capítulo 1, do versículo 8 até o capítulo 2, versículo 2, que diz assim: Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Então, João, ele afirma categoricamente que todos são pecadores, que se nós falarmos que nós somos mentirosos, e que, na segunda parte, ele lembra que ele gostaria que nós não pecássemos, mas se pecarmos, lembremos que temos advogado. Então, ele começa com uma verdade dura. Se dissermos que não temos pecado, nós nos enganamos. Ou seja, enganar, dizer que a culpa não existe, negar a culpa, é negar a realidade. O pecado ainda habita em nós. Lutero dizia que somos ao mesmo tempo justos e pecadores. Isso quer dizer que, mesmo sendo perdoados, ainda lutamos com a nossa velha natureza. Mas João não para na culpa, e isso é muito importante. Muitas vezes nós paramos na culpa. Ele nos leva e aponta para a cruz. Por isso hoje eu escolhi fazer esse momento devocional na frente do altar aqui, na frente da cruz, porque exatamente é o que João faz. Ele não para na culpa, ele nos leva à cruz, onde o que acontece na cruz, nós encontramos o perdão real. Ele diz, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar. Por isso é importante lembrar que o perdão ele não é baseado no merecimento. É graça, amor imerecido, graça pura, graça que custou o sangue de Jesus, mas que nos é oferecida gratuitamente. E se alguém pecar? E vamos pecar, não é verdade? Nós temos um advogado, um intercessor, Jesus Cristo. Ele não apenas intercede por nós, ele mesmo é a propiciação, diz o texto. Ou seja, o que é isso? O sacrifício que satisfaz a justiça de Deus. Por isso mesmo, em nossos tropeços, vivemos debaixo da graça de Deus. Não somos definidos, portanto, pelos nossos pecados, mas pelo sangue de Cristo que nos lava, que nos limpa. A nossa salvação não depende da perfeição da nossa vida, graças a Deus, mas da perfeição da obra de Cristo. E essa verdade, meu irmão, minha irmã, nos liberta da culpa, nos liberta do medo, nos liberta da falsa ideia de que precisamos dar conta para sermos amados. Cristo consumou a obra da nossa salvação. Nele os nossos pecados do nosso passado, do nosso presente e do nosso futuro estão todos perdoados. Dentro de nós sempre vai haver essa batalha entre a nova e a velha natureza. Muitas vezes vamos ter recaídas, pecaremos, cairemos, mas temos advogado, intercessor junto ao Pai. Nós não queremos decepcionar o nosso Deus. Nós não queremos que o nosso Deus fique triste conosco. Muitas vezes nos sentimos sujos, hipócritas, por mesmo crendo em Jesus como nosso Salvador, entendendo a obra da salvação de Cristo por nós, nós continuamos pecando.
Mas não se esqueça, Cristo te perdoou, Ele pagou o preço dos teus pecados. Você está livre da culpa. Agora, fortaleça a sua fé. Lute diariamente contra o pecado. Digamos não. Essa é a vontade de Deus, mas quando nós cairmos e não conseguirmos não pecar, lembremos que Jesus é o nosso intercessor e Ele vai pedir perdão para Deus em nosso lugar e falar, olha, o pecado do Valdemar já está perdoado. E com a força que Cristo me dá, diariamente eu luto contra o pecado, contra a minha carne, contra o diabo, contra o mundo, na certeza de que vivo debaixo da graça de Deus. Todos os meus pecados, os nossos pecados foram perdoados em Cristo Jesus. Que essa verdade dê tranquilidade para você enfrentar o pecado sem culpa. A culpa foi perdoada. No Inário tem um hino que diz: a culpa foi remida, culpa foi perdoada, paga por Cristo Jesus. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, eu confesso os meus pecados, reconheço a minha fraqueza, mas creio na tua promessa em Cristo que estou perdoado. Dá-me a paz que vem do teu perdão e a força para viver como teu filho, debaixo da graça, em amor e por nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Muito obrigado por ter ficado conosco nessa reflexão. Espero que ela tenha sido relevante para a sua vida. E nós queremos te convidar a estar conosco nos nossos encontros do final de semana. Temos o nosso culto aqui em Copacabana às 10h30. Antes das 9 às 10, nós temos um momento de escola bíblica em que estamos estudando o livro de Atos, presencial e também transmitido. Participe conosco de maneira presencial, preferencialmente, mas se não for possível, através das nossas redes sociais. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Um abençoado fim de noite para você e para a sua família.